Glória a Deus. Agora vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse que é um momento marcante para nós durante o nosso culto, é um momento de adoração a Ele. Eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Enquanto isso, você pode inclusive separando os seus dízimos, as suas ofertas. Se você está nos visitando e congrega em outro lugar, não dizime aqui, dizime lá onde você congrega, mas você pode ficar livre para ofertar nessa casa, amém? Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5 diz assim: sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza. Sabe, esse versículo é maravilhoso. E eu lembro de uma vez que uma pessoa minha estava aqui nos visitando, ela congrega em outro lugar, e aí no momento da oferta ela viu o dirigente falar um pouco sobre dízimos e ofertas. Aí depois ela comentou comigo: olha, como eu achei legal a forma que vocês fazem o momento dos dízimos e das ofertas, porque ajusta algumas coisas em nós, a gente vai com uma consciência mais clara daquilo que nós estamos fazendo. E aí depois que essa pessoa me disse isso, eu sempre lembro desse versículo, porque o apóstolo Paulo está dizendo que ele enviou antes da oferta acontecer, antes da oferta que aqueles irmãos mesmo já haviam prometido. Não é que ele estava avisando: olha, vai haver um culto e lá vai ter uma oferta. Não, ele diz: olha, já havia sido prometido, ou seja, eles já sabiam sobre essa oferta. Mas ele diz: olha, mas eles foram antes, para que vocês não deem qualquer coisa, para que aquilo que vocês vão entregar não seja arrancado da avareza, mas que seja entregue com generosidade. Isso é maravilhoso. E aí, o que é arrancar da avareza? E o que é entregar com generosidade? No próprio texto, em seguida, no versículo 7, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse modo, sobre esse ajuste, esse alinhamento que precisa ser feito no nosso coração. Porque no próprio versículo 7 ele diz que algo será proposto no coração. E aí ele diz que a gente não deve entregar por constrangimento. E sabe que quando a gente entrega algo por constrangimento, possivelmente a gente esteja arrancando da avareza. Quando a gente arranca algo do seu bolso, quando você entrega algo imaginando: não, eu estou contribuindo, estou vendo todo mundo ir lá à frente, não, eu tenho que entregar algo. Isso talvez você esteja arrancando, como diz o versículo 5, da avareza. Mas aí no final do versículo 7 ele diz: mas Deus ama o doador que contribui com alegria. Sabe, quando a gente entende isso, a gente vai começar a ser mais generoso ao entregar. Quando a gente entende o que agrada ao Senhor, ele diz: aquele que entrega com alegria. Essa precisa ser a forma que a gente entrega. Não de qualquer forma, não imaginando que está dando uma ajuda, não dando porque os outros estão indo, não fazendo por necessidade. Sempre que nós fazemos dessas formas, estamos arrancando da avareza. Mas quando nós consideramos que isso é uma honra ao Senhor, é Ele quem tem feito chegar em minhas mãos, então é por isso que eu dou a Ele a honra, a consideração e faço com alegria. Então essa precisa ser a intenção do nosso coração e o ajuste que a gente precisa fazer sempre. Amém? Então separe aí os seus dízimos, as suas ofertas. E você que está aí no YouTube nos assistindo, acompanhando hoje um pouquinho mais distante, apareceu aí para você, você que está cultuando ao Senhor, mesmo distante, mas está junto conosco. Então esse é o momento do nosso culto, não deixa para fazer depois. Separe aí os seus dízimos, apareceu para você um código QR Code, assim como está aqui o Pix da nossa igreja. Lá atrás também tem as maquinetas de cartão de crédito, de cartão de débito, ou seja, você não vai sair daqui sem honrar o seu Pai. Amém? Separaram? Vamos orar? Estenda assim a sua mão. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo e obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nos ajusta. E nós queremos, Pai, sempre fazer isso com alegria e com generosidade, conforme a Tua palavra nos instrui. Nós estamos aqui, Pai, consagrando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Sobrenatural.
anjos se prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, Tu és digno de tudo. Tu és Senhor, Tu és digno de tudo. Tu és, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, Senhor. Te que o Senhor é digno de todas as coisas, porque do Senhor vem tudo e para o Senhor
todas as coisas retornarão. Senhor, você é a razão de nós existirmos, de nos movermos, de falarmos, de respirarmos, Pai. O Senhor é digno. E nessa noite nós queremos declarar isso, com consciência, com o nosso coração, em nome de Jesus. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Receba, Pai, o nosso melhor nessa noite, em nome de Jesus. Você crê assim? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar aí um pouquinho. Obrigada, pessoal. Obrigada, Senhor. Aleluia. Você está animado, irmão? Pois deixa o diabo saber, porque o Senhor já está sabendo. Agora o diabo precisa saber. Amém? Queridos, eu sei que você está aqui nessa noite porque Deus é digno da sua vida. Deus é digno do seu culto. Você não saiu da sua casa só porque hoje é mais um domingo. Você saiu da sua casa para vir à casa do Senhor porque Ele é digno de receber a sua vida, a sua adoração. Cada palavra que você dá, cada oferta que você semeia, cada ato de serviço que você desempenha nessa casa. O Senhor é digno, querido, porque Ele te deu muito mais e muito melhor do que o que você dá a Ele. Deus me deu muito mais do que o que eu tenho dado a Ele, queridos. E eu tenho empenhado a minha vida em viver a favor dEle e do seu reino. Porque Ele já me deu tudo o que eu precisava para aquela vida que eu sonhava ter, ser existente. Ele me fez viver além do que eu pensava. Ele me fez viver além do que eu imaginei um dia, queridos. E eu sei que ainda nem desfrutei de tudo. Imagine o que Ele já preparou. Se o que Ele fez até agora é bom, irmãos. Se tudo que você viveu até hoje é bom. Imagine o que Deus está preparando para você. Sabe, se isso não nos deixar animados, queridos, então nós estamos servindo a outro Deus que não o nosso Deus verdadeiro e poderoso. Porque Ele pode nos surpreender, Ele pode fazer mais do que o que nós pensamos, muito além, infinitamente mais além do que tudo aquilo que a gente tem pensado, imaginado, conforme o poder dEle que opera em nós. Se é conforme o poder, irmão, então não tem como falhar, porque Deus é todo poderoso. Sabe, isso me deixa animada, porque se o que eu vivi até aqui no Senhor é bom, eu tenho certeza que tem melhores coisas para viver. Sabe, talvez você diga, Sameire, mas os meus dias não foram tão bons. Quando eu olho para trás, eu vejo que minha história foi bem sofrida até aqui. Então vai melhorar daqui para frente. E se foi bom até aqui, vai melhorar daqui para frente também. Tem espaço para melhorar, amém? Então isso tem que nos deixar animados, porque estamos crescendo no Senhor. Estamos crescendo e avançando naquilo que Ele tem para nós, irmãos. E isso tem que nos deixar encorajados a viver o novo de Deus todos os dias. Sabe, a vir para um culto de domingo e não ser só mais um domingo, mas ser o domingo das nossas vidas até aqui. Nenhum dia é igual ao outro. Deus preparou um dia melhor todas as vezes para nós. Pode ser que às vezes a gente fique meio abalado com alguma coisa, mas ainda que a gente venha a ser abalado com alguma coisa, a gente não vai ser derrotado, porque nós já somos mais do que vencedores. Então, mesmo quando um baque vem para um crente, ele fica animado, porque ele sabe, eu sou mais que vencedor do que essas coisas todas. Ainda que venha a perda, ainda que venha um prejuízo, alguma derrota, alguma situação venha sobre nós. Nós sabemos que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Isso nos deixa animados. Então pode o mundo estar desanimado, triste, cabisbaixo, a gente está olhando para o vento e rindo à toa. E o povo olhando e dizendo, por que tu está rindo para nada? Porque eu não estou rindo para nada, eu estou rindo para o Deus que me deu tudo. Eu estou rindo para aquele que é o meu tudo, a razão da minha vida. E sabe, quem tem que andar desanimado, cabisbaixo, chorando, me engano pelos cantos, é o diabo, porque ele é derrotado. Você devia deixar escrito embaixo do seu sapato assim, Satanás, hoje não. Que aí todo dia, quando você acordasse, que você pisasse assim no chão, ele já ia ver, eita, hoje não. Hoje você levantou para pisar nele. Hoje você levantou para vencer e triunfar. Hoje você levantou para andar em vitória, em novidade de vida, em triunfo. Porque você foi criado por Deus para reinar em vida. Amém! Ah, Sameire, mas isso tudo é muito assim, só para me encorajar. Não, querido, isso é evangelho. E se a gente não ficar animado com esse evangelho que nos levanta, a gente vai ficar animado com o que derruba? Nós temos um evangelho que nos levanta todos os dias. Amém? Estamos vivendo um tempo de crescimento na nossa igreja, um tempo de crescimento na nossa casa, um tempo de crescimento nas nossas vidas.
Como você soube, aí, esses dias nós tivemos a bênção mesmo, uma conquista para as nossas vidas individualmente no ministério, eu e pastor Fábio. Recebemos a nossa ordenação essa semana que passou. De fato, queridos, sabemos que isso não é algo que vem porque agora isso aconteceu, mas é algo que já vem acontecendo e se torna um resultado, ao ponto de chegar nesse momento. Algumas pessoas podem pensar assim, mas vocês já eram ministros? Sim, nós já éramos ministros licenciados. No Verbo da Vida há o licenciamento e a ordenação para o ministério, né? O Verbo da Vida não licencia ou ordena pastores ou mestres, não nos licencia para um título específico, mas nos licencia ao ministério e, consequentemente, isso depois se torna ordenação. Normalmente, o licenciamento, ele diz que alguém tem um chamado ministerial e o Ministério Verbo da Vida reconhece que esse chamado existe. E aí essa pessoa dá início a uma temporada de treinamento, que quando é aprovado, recebe a ordenação, que é um momento definitivo de que aquela pessoa realmente é um ministro. E mesmo que ele transite de uma igreja, Verbo da Vida, para outra, ou ele venha a se mudar até mesmo para uma outra nação, esse ministro sendo ordenado, ele não deixa de ser um ministro reconhecido. Onde ele for, ele é um ministro, Verbo da Vida, reconhecido de forma permanente. Então, isso é maravilhoso. O que Deus tem feito, irmãos, é o alvo que cada um de nós como ministros tem. Nós fomos licenciados há muitos anos atrás, mas logo no ano em que fomos licenciados, no ano seguinte, Fábio assumiu o pastoreio da igreja. E normalmente quem indica o candidato ou o ministro à ordenação é o pastor da igreja. Então, você já imaginou ser o pastor e ordenar ele mesmo? Então, era algo que dependia da nossa supervisão. Houve uma troca da transição, né, da nossa supervisão. Nós tínhamos o Renato, depois passou a ser o pastor João Roberto. E tudo isso culminou em acontecer nesse tempo que nós estamos agora. Então, você se alegra porque é algo que você também está conquistando. Sabe, não é algo que nós alcançamos, mas é algo que o Senhor tem nos dado, e isso só é possível porque você faz parte dessa igreja, porque você faz parte do que Deus está fazendo aqui através desse ministério e através das nossas vidas. Então, sinta-se conquistando isso também. Você estava lá recebendo imposição de mãos, você estava lá recebendo a ordenação junto conosco, certamente você faz parte disso também. Amém? Glória a Deus. E estamos falando nesses dias ainda permanecendo no tema cultura de crescimento ou cultura do crescimento. Quantos estavam aqui nos últimos cultos? Amém. Nós temos visto esse tema há alguns domingos, alguns dias, também nas quintas-feiras, e é fruto de uma palavra que nós recebemos, né, e algo que o Senhor estava confirmando no nosso coração para vivermos como igreja aqui em Teresina. Estamos passando por um tempo de crescimento, queridos. Se estamos num ano de coisas novas, esse ano vai nos trazer crescimento. Amém? E cremos mesmo que houve uma virada de chave para as nossas igrejas, para as nossas congregações aqui em Teresina, para nossas vidas individualmente. E por isso estamos abordando esse tema, para que a gente tenha essa verdade bem firmada no nosso coração, entendendo aquilo que a gente está vivendo em Deus nesses dias, sabendo que não somos apenas espectadores do que Deus está fazendo, mas somos pessoas que Deus está trabalhando o crescimento em nós, para trabalhar o crescimento da igreja na cidade, no estado e aonde quer que o Senhor nos envie. Amém? Então, estamos falando sobre esse assunto maravilhosamente. Hoje ouvimos no primeiro culto o pastor Dantas ministrar. Foi muito bom. Eu recomendo mesmo a ministração que está salva no YouTube para você assistir posteriormente. Falou muitas coisas preciosas. E eu creio que aquilo que eu vou falar hoje é um complemento de tudo que Deus já vem trabalhando nos nossos corações ao longo desses dias. Amém? Você pode abrir sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 1. Eu quero começar lendo esse texto e eu creio que vamos avançar naquilo que o Senhor quer trazer a nós nessa noite, por meio da sua palavra e do Espírito. Amém? Primeiro Coríntios, capítulo 1, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Diga, falar a mesma coisa. E aí diz assim: e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ora, o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos na igreja em Corinto,
E isso já nos traz uma revelação. Paulo está falando com os irmãos de uma igreja que eles precisam falar todos a mesma coisa. Isso me mostra, queridos, que não é um desafio de hoje, que a igreja fale toda a mesma coisa. E possivelmente a gente está falando sobre cultura de crescimento ao longo desses dias, e no coração de alguém, ou na boca de alguém, na mente de alguém, pode pairar o seguinte pensamento: ah, cultura de crescimento, não, mas eu queria que a gente ouvisse sobre outra coisa, eu queria que a gente falasse sobre outras coisas, tem tantos assuntos mais importantes para a gente falar e ouvir, para a gente aprender. Sabe, queridos, a Bíblia está dizendo que a gente deve falar todos a mesma coisa. Então, se na sua igreja nós estamos abordando a cultura do crescimento, estamos falando sobre a importância de ter crescimento, de ser agente de crescimento aonde a gente vá, e também de cultivar isso no nosso meio, então a gente precisa tentar falar a mesma coisa. Amém? E ele diz, olha, que não haja entre vós divisões. Ou seja, não há uma separação, não há entre nós partidos, não há entre nós grupos, panelinhas, agrupamentos separados que pensem diferente, que falem diferente, que ajam diferente. Mas ele diz, mas que antes vocês sejam inteiramente unidos. Ou seja, é possível alguém não ser unido por inteiro. É possível alguém ser unido pela metade. Ser unido só em alguns aspectos, ser unido só em algumas coisas. E ele diz, mas que vocês sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso não quer dizer que a gente vai pensar tudo uma única coisa, mas que a gente vai ter uma mesma disposição. É a gente estar envolvido e inteirado, e a gente estar animado, encorajado em fazer a mesma coisa, em ter a mesma vontade. Sabe, eu lembro de quando nós fizemos o batismo nas águas aqui da última vez, nós precisamos colocar uma piscina aqui no meio da igreja, e enchemos essa piscina, e foi preciso trabalho de muitas pessoas para encher essa piscina, e depois, no final, foi mais difícil ainda, foi preciso ter mais trabalho ainda, para esvaziar a piscina. Cadê os irmãos que estavam aqui naquele dia? Seus ombros lembram bem daquele momento, não é? Nós precisamos esvaziar aquela piscina carregando baldes, todos nós envolvidos numa mesma disposição. Nós estávamos fazendo talvez de forma diferente, uns pegavam de um jeito, outros pegavam de outro, uns pegavam pelo lado esquerdo, outros pelo lado direito, alguns podiam apoiar no ombro, outros só no braço, mas a verdade é que estávamos todos com a mesma disposição, esvaziar a piscina. Resolver o problema da igreja. E sabe, queridos, pode ser que a gente tenha um jeito diferente de fazer algumas coisas. Pode ser que a gente, às vezes, queira até pensar diferente sobre algumas coisas e falar diferente alguma coisa. Mas a Bíblia está nos instruindo, através do apóstolo Paulo, falando aqui aos irmãos em Corinto, que nós precisamos ter a mesma disposição, é o mesmo desejo, a mesma vontade, a mesma inclinação, o mesmo parecer. Nós concordamos que precisamos fazer isso. E Deus está apontando, nós precisamos crescer. Então nós vamos concordar e ter essa mesma disposição. Eu preciso crescer individualmente, mas eu preciso fazer a minha igreja crescer coletivamente. É preciso haver em nós essa disposição. E quando nós entendemos isso, nós estamos descobrindo que no lugar de crescimento, no lugar onde tem a cultura de crescimento, não há espaço para certas coisas. E o apóstolo Paulo está dizendo que quais são essas coisas. E a gente pode ver, por exemplo, que aqui nesse lugar de crescimento não há espaço para competição. Na nossa igreja não há espaço para competição, porque todos nós estamos trabalhando para o crescimento de um mesmo organismo, a igreja. Então, eu não posso ficar pensando que eu estou competindo com o irmão que está do meu lado sobre quem faz melhor, quem crê mais, quem tem mais, quem expressa mais, quem se veste melhor. Não, nós estamos todos envolvidos, trabalhando para o mesmo fim, o crescimento da igreja. Talvez você pense, mas eu quero saber sobre crescer na minha vida, nos meus negócios, nas minhas finanças, na minha família. Eu quero saber como é que eu vou crescer na minha vida. Querido, se você se envolve com o crescimento da obra de Deus, é impossível que você seja deixado para trás. Quando você se envolve com o crescimento do reino, quando você se envolve com o crescimento da igreja, a sua vida vai crescer em todas as áreas, porque você está sendo aperfeiçoado dentro para expressar fora. E aí a gente descobre também que dentro desse ambiente de crescimento não há espaço para comparação. Porque comparação é quando alguém fica se medindo com o outro. Mas nesse ambiente, nesse lugar de crescimento, nós não temos ninguém disposto a se comparar. Mas nós temos pessoas dispostas a comparar-se consigo mesmas.
Porque a única comparação que a gente deve ter, querido, no nosso meio, quando é um lugar de crescimento, é conosco. Eu não posso ir para a academia e ficar medindo quem é que pega mais peso do que eu, porque eu não sei quanto tempo aquela pessoa treina, o que ela come, quantas vezes na semana ela costuma ir. Eu não posso saber, por exemplo, como é que ela vive para desempenhar aquele papel. O máximo que eu consigo ver é o resultado dela, mas resultados não me revelam aquilo que se faz no secreto. Então eu não posso ficar me comparando, eu tenho que ir sabendo, eu tenho que ser hoje melhor do que o que eu fui ontem. Como é que eu era semana passada, como eu era mês passado. A nossa comparação no reino de Deus, num lugar de crescimento, deve ser conosco mesmos. Ou com nós mesmos. Para ficar um português bem dizido. Então nós precisamos entender, num lugar de crescimento, nós precisamos nos comparar a nós mesmos. Não nos comparamos com outras pessoas, não medimos por outras pessoas, mas medimos por nós mesmos. Como eu era quando eu cheguei e como eu estou agora. Como eu era no mês passado, até o ano passado, como era que eu servia? Como é que eu estou servindo agora? Até o ano passado, como eu me comportava em casa? Como eu estou me comportando agora? Como é que eu ofertava até o mês passado, até o ano passado? Como é que eu estou fazendo isso hoje? Eu preciso medir a minha vida e entender. Eu estou crescendo, porque antes era assim e agora está desse outro jeito. Você está compreendendo, querido? No lugar de crescimento não há espaço para inveja. Todos se alegram quando veem alguém crescendo. No lugar de crescimento não há comparação e não há inveja. Se alguém cresce, então nós nos alegramos com aquele que está sendo levantado. Não é possível a gente examinar um ambiente de crescimento, queridos, onde há uma disputa. Observe o seu próprio corpo. Quando você começou a crescer, não havia na sua mão direita uma raiva, uma indignação ou uma insatisfação porque a mão esquerda estava crescendo junto com ela. Elas não ficavam se batendo porque estavam chateadas. Elas não iam reclamar com o cérebro porque estavam mandando comandos para o lado esquerdo ou para o lado direito. Mas elas se alegravam e trabalhavam juntas para que tudo funcionasse bem no seu corpo. Ei, no reino de Deus é assim. Quando alguém está tendo crescimento, a gente não vai questionar quem está em cima, não vai questionar o pastor, não vai questionar a supervisão, não vai questionar Deus porque alguém passou na frente. A gente vai se alegrar porque o que ele cresce ajuda a gente a desenvolver nosso trabalho. Se minha perna desenvolve-se bem, eu tenho mais forças para caminhar como um todo. Você está entendendo, querido? No corpo, no reino de Deus, no lugar de crescimento, não há espaço para discórdia. Isso significa que quando a gente está pensando em fazer algo, está todo mundo envolvido com aquilo, concordando. Entra em concordância para aquilo que o Senhor está apontando. Sabe, não pode haver entre nós um sentimento de ficar questionando e se levantando contra o que Deus está apontando, irmãos. Mas nós precisamos nos envolver com o que Deus está fazendo. De Deus nós somos cooperadores. Se nós começamos a questionar o que Deus está querendo apontar e fazer, através dos homens e mulheres que Ele levantou nessa terra, então nós estamos nos levantando para sermos impedidores de Deus e não cooperadores. Mas a Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. E qual é a forma como nós estamos cooperando com Deus? De que forma nós estamos cooperando com o que Ele está fazendo? Nós não estamos vendo Deus trabalhar, nós estamos cooperando com o trabalho que Deus está fazendo. Você está comigo? No lugar de crescimento não há espaço para insubmissão e rebeldia. Se Paulo disse, olha, há uma mesma disposição mental, então ele está dizendo, há uma direção, há um sentido para o qual vocês estão caminhando. Então aqui não há espaço para rebeldia, não há espaço para insubmissão. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, porque se levantar algum desses aspectos que eu mencionei, inclusive a insubmissão e a rebeldia, a gente vai trabalhar como um corpo para aquilo ser tirado do nosso meio. A gente não tira a pessoa do nosso meio, mas a gente tira aquele sentimento, aquele posicionamento, aquele comportamento. A gente diz, olha, aqui a gente não trabalha assim, aqui a gente não faz assim, aqui a gente se une para levar o crescimento para aquele sentido que Deus já nos deu. Aqui a gente trabalha para que a igreja cresça, para que o reino avance, para que mais igrejas existam, iniciem, nasçam nessa cidade. A gente está trabalhando, querido, para o mesmo fim. E sabe qual é o grande mal? Muitos insubmissos e muitos rebeldes nunca reconhecem que são insubmissos. Eu não conheço até hoje um insubmisso que diga, eu sou insubmisso. Não conheço até hoje um rebelde que diga, eu sou rebelde mesmo. Não.
Porque eles sempre disfarçam sua rebeldia e sua insubmissão, envolvidos em sentimentos aparentemente bons, mas que são totalmente individualistas. Só estão pensando no próprio benefício, só estão pensando no próprio interesse, não estão pensando no que é bem e que é benefício para o outro e nem para o reino. Fica disfarçado, queridos, e nós precisamos ficar atentos com esses disfarces. O disfarce da insubmissão, o disfarce da rebeldia, o disfarce da discórdia, ele visa sempre o benefício próprio e não o benefício coletivo. Ele questiona por que eu estou aqui e não aqui, por que eu vou para lá e não para cá, por que eu não faço assim e faço desse outro jeito, por que não bota outra pessoa no meu lugar para fazer, por que não levanta outra pessoa para orar, sabe? Ele está sempre questionando porque ele está disfarçado de submisso. Mas nós precisamos estar atentos, porque se vamos crescer, precisamos crescer saudáveis. Num lugar de crescimento não há espaço para mimimi. Sabe, no lugar de crescimento, negócio de mimimi é misericórdia. No nosso lugar, querido, de crescimento, tem espaço para pouco mimimi e muito ha-ha-ha. A gente não fica chorando e se lamentando, questionando as nossas próprias vontades que não são realizadas. Mas a gente se envolve com o que Deus está realizando e a gente se alegra por isso. É totalmente possível perceber essas condutas e esses comportamentos, mesmo num lugar onde o crescimento deve existir. Mas nós precisamos entender, queridos, que Deus ele nos aponta pela palavra dele, como nós devemos realmente nos comportar. E sabe, é muito possível demonstrar ou mesmo revelar o nível de crescimento, o nível de maturidade que a gente tem em alguns aspectos básicos. E Paulo vai ensinar sobre isso capítulos depois do 1 Coríntios, aqui no capítulo 10. Alguns capítulos depois ele vai nos ensinar algo sobre crescimento. E eu queria que você fosse comigo para lá, para 1 Coríntios capítulo 13. No verso 11, Paulo vai explicar algo sobre a meninice, Paulo vai explicar algo sobre a imaturidade, sobre uma fase inicial de crescimento e desenvolvimento. Paulo vai nos ensinar que existem mecanismos básicos, existem formas possíveis de demonstrar o crescimento ou não de alguém. Ele diz, olha, quando eu era menino, eu falava como menino. Aí em seguida ele diz, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E aí eu quero dizer para você algo que me chama a atenção aqui. Paulo está nos ensinando que existem 3 coisas que revelam como um menino é. Eles revelam se nós estamos sendo meninos ou estamos sendo adultos, estamos sendo maduros. Paulo está falando, olha, falar, sentir e pensar como menino. E sabe, essas 3 coisas revelam muito sobre que posição nós estamos ocupando no lugar de crescimento que Deus tem para nós. Se nós falamos sempre emitindo uma voz que é contrária ao que Deus está querendo fazer, se falamos sempre pensando somente em nós mesmos, esse falar fala de conversar, fala de como nós estamos anunciando, como nós estamos contando, e fala de como nós usamos palavras a fim de tornar conhecido o nosso próprio pensamento. Por que eu estou falando isso? Eu estou querendo mostrar para você que a maneira como você fala revela para quem está perto de você se você está envolvido no crescimento que Deus está propondo ou se você está envolvido ainda nas meninices da sua própria vida. Não concordo, não vou, não quero, não faço, não conte comigo, não pago, não isso, não aquilo, revelando onde é que está o coração, revelando a meninice que está envolvida somente com o projeto pessoal de realização dessa pessoa. Ou só eu conheço alguém assim? É engraçado ouvir. Quando a gente fala sobre isso, é engraçado ouvir isso, mas é mais engraçado ainda ver a reação no seu rosto quando ouve essas verdades, porque você logo imagina uma cena ou outra que você já experimentou com alguém ou você mesmo. Porque quando nós falamos como meninos, isso fica notório.
fica fácil identificar. Fica fácil a gente perceber, por exemplo, quando alguém anuncia mais as coisas do Evangelho e do Reino de Deus. Isso mostra que essa pessoa não é mais menina. Ela é madura na fé o suficiente para anunciar o que Deus tem feito. Ela não fica anunciando o que ela fez. Ela anuncia o que Deus fez. Eu já passei por experiências de falar com pessoas, queridos, que eram tão imaturas que tudo que elas falavam era sobre elas mesmas. O tempo todo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, até dentro do reino de Deus. Não, porque aí eu orei pela pessoa, aí eu preguei, aí eu convidei, aí eu impus as mãos, eu derrubei, eu apanhei. Tudo eu falando como menino. Anunciando só as próprias coisas, conversando só coisas de menino. Ei, quantas vezes nós temos nos sentado em mesas, em rodas de conversa, para falar apenas bobagem e não para falar sobre as verdades do reino? Quantas vezes estamos à vontade demais para falar as aleatoriedades que a vida propõe, mas não falar uma palavra que vá realmente trazer edificação para alguém? Em casa, no trabalho, na família, na vizinhança, onde quer que seja, querido, o que nós estamos falando revela se estamos sendo meninos ou não. Paulo diz, eu sentia como menino. O que é esse sentir? É ter um sentimento, uma opinião de si mesmo, pensar a respeito de si. É só permitir a reflexão sobre a opinião própria. Sabe? É aquela pessoa que tudo que ela sente envolve só ela mesma. Os interesses dela, como ela se sentiu, como as pessoas falaram, como trataram. Ei, para de pensar em você o tempo todo. Você não é o centro do mundo. Você não é a razão da existência da humanidade. Sabe que é engraçado ter que dizer isso, queridos, mas às vezes a gente está pensando que é. Eu lembro que uma época da minha adolescência, eu tinha vergonha de chegar nos ambientes, porque eu achava que ia todo mundo olhar para mim. Como se eu fosse o centro da atenção das pessoas. Tinha gente que não sabia nem que eu estava chegando, nem me via. Mas para quem pensa como um menino, para quem sente como um menino, é normal achar que ele é o foco de tudo. Até das pregações, das palavras que são dadas, das ações na igreja, das mudanças das coisas de lugar. Foi por causa da minha pessoa, foi por causa de mim, por causa do que eu fiz, foi por causa do que aconteceu há 23 anos atrás comigo. Eu sei que o pastor fez isso por causa de mim. Sentindo como menino. Você já viu criança que acha que é o centro de tudo? E na casa dela ela consegue tudo que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer? Porque ela percebeu que quando ela faz certas coisas, ela tem a atenção dos pais. E ela se torna a manipuladora daquele ambiente. E todo mundo gira em torno daquela criança. E até o que ela faz de feio, quando riem, ela sabe, eu vou fazer o que é feio, porque me dão atenção e ainda sorriem para mim. Às vezes, queridos, nós estamos agindo na igreja, no lugar que deveria ser do nosso crescimento, dessa mesma forma, fazendo o que é feio, até mesmo para que as pessoas consigam olhar para a gente, de alguma maneira a gente ter atenção. Mas sabe que no reino de Deus, a gente não chama a atenção dessa forma? No reino de Deus, o que chama a atenção é quando a gente age de forma madura, em fé, agradando a Deus, que a gente chama a atenção. Sentir como menino é você ter um pensamento ou compartilhar o seu ponto de vista, mas também é você se esforçar por algo. É você cuidar dos próprios interesses ou por suas próprias vantagens você agir. Mas também pode você sentir como adulto, sentir como maduro, você agir de forma coletiva, pensando no bem comum, pensando em quem você vai beneficiar com sua atitude, pensando em quem você vai beneficiar com o seu serviço, pensando em quem você vai beneficiar com a sua oferta, pensando em quem você vai beneficiar com as suas palavras, em quem você vai beneficiar com o seu dom. Alguém em algum lugar precisa de você. Agir como maduro vai levar a gente a não só pensar, nem somente sentir, mas também falar. Mas também não só falar, nem somente sentir, mas também pensar. Tudo entra em conjunto para que a gente possa demonstrar o amadurecimento e o crescimento que Deus tem para nós. Você está comigo? Esse pensar, quando Paulo fala aqui, é uma palavrinha chamada logizomai, e essa palavra ela significa considerar, significa avaliar, somar ou pesar as razões. Pensar, segundo Paulo aqui, era uma forma de considerar as razões para concluir, ou então julgar, supor e crer. Quantos de nós já julgamos como meninos?
Quantos de nós, quando vimos a atitude de alguém, até mesmo dentro da nossa igreja, queridos, quando alguém falou algo, agiu de alguma forma, a gente julgou que aquilo era contra nós? Que aquilo só era daquele jeito porque era a gente. Quantas vezes a gente achou que o outro estava fazendo algo só para nos prejudicar? Sabe, isso é julgar como um menino. Mas sabe como o maduro julga? Ele olha para o cenário, ele olha para a situação, ele diz, rapaz, se isso está acontecendo comigo é para promover meu crescimento de alguma forma. Então eu preciso mudar a forma como eu vejo tudo isso. O maduro, ele não vai questionar, ele vai simplesmente se submeter a algo que ele está desconfortável, mas ele entende, no desconforto eu posso crescer. O maduro, ele não faz só o que ele quer, ele não vai querer só que as pessoas ajam em prol dele, mas ele vai pensar de que maneira e de que forma eu posso agir em prol das pessoas. Nesse lugar de crescimento, queridos, a gente não perde a capacidade, quando a gente amadurece, a gente não perde a capacidade de pensar, nem de falar, nem de sentir. Não é sobre isso que a gente está falando nessa noite. Mas o que eu estou dizendo para você é que quando a gente amadurece, a gente desiste de fazer essas 3 coisas de forma infantil. A gente não fala mais, a gente não pensa mais, a gente não sente mais como um menino. A gente passa a fazer tudo isso de forma madura, como um adulto, encarando as dificuldades, encarando os problemas de frente, mas em vez de a gente ficar dizendo, eu digo que eu isso, eu acho aquilo, eu sinto isso, eu penso aquilo, a gente dá lugar à palavra. E diz, não, a palavra diz isso. A palavra diz assim, a palavra diz aquilo sobre esse assunto. Sabe, maturidade é a gente parar de agir como a gente sempre fez e agir como a Bíblia nos ensina. É a gente pensar e dar lugar ao que está escrito nas Escrituras. Como quando Jesus foi tentado e ele não disse, olha, eu penso que eu deveria fazer isso, ou eu acho que eu deveria agir assim. Não, ele vai com as Escrituras responder ao diabo. E não dá lugar para ele julgar, para ele sentir, para ele pensar e nem mesmo falar como um menino. A gente precisa aprender com o que a Escritura mostra, como a gente deve agir. Existem pessoas que já se tornaram homens, mulheres, adultos, mas não querem deixar para trás as coisas de criança. Talvez porque na nossa educação em casa, na nossa família, a gente foi alimentado uma vida inteira sendo essa pessoa com quem tudo era feito do jeito que era esperado por nós mesmos. Você está entendendo? Tudo era feito do nosso jeito, tudo era falado como a gente queria. A gente cresce num ambiente, eu até me preocupo, penso muito sobre essa geração atual de adolescentes e de jovens que pensa que tudo gira em torno deles e todo mundo quer proteger, ninguém pode mais falar nada, porque nessa geração mimimi, tudo é politicamente incorreto. Nada pode ser dito, tudo é ofensivo. Até quando a gente vai dizer uma coisa boa, a gente tem que dizer, não, eu estou dizendo isso que é bom, mas eu não quero ofender a quem pensa que isso é mal. E sabe o que eu penso? Que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens atuais vão encarar dificuldades severas na vida adulta, porque na vida adulta ninguém vai ficar passando a mão na cabeça deles. Eles vão encontrar pessoas que vão se opor às suas opiniões, eles vão encontrar com pessoas que vão se opor às suas posições, vão encontrar pessoas que vão querer ir contra elas, vão competir com elas, vão querer passar por cima delas a qualquer custo. E as emoções dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, não foi trabalhado o suficiente para encontrar oposição, porque todo mundo só diz o que eles acham bom e o que eles gostam, porque não pode ofender a criança. Porque até agora, até mesmo para você corrigir os seus filhos, você tem que corrigir do jeito que o povo diz do lado de fora. Porque não, você não pode ofender a criança, não pode romper os limites da criança, não pode... Tem um monte de coisa que não pode. Não pode disciplinar, não pode corrigir, não pode dar uma surra, não pode dar uma pancadinha. Não estou falando sobre espancar, mas a Bíblia diz que a gente deve mostrar para a criança a vara da disciplina. A Bíblia nos ensina que a gente deve corrigir a criança. Agora não corrija não, por que não? Porque eu corrijo com a educação, não sei como, que não corrige, não dá palmada, não dá chinelada, não dá nada. Meu filho, eu apanhei com chinela, com palmada, com tudo que você imaginar, e estou eu aqui, feito gente agora. Se minha mãe não tivesse me dado nenhuma surra, eu não era gente. Ah, mas está cheio de trauma, precisa fazer terapia. Nunca precisei fazer terapia, nem vou precisar. Dou graças a Deus pela psicologia da minha mãe. Era uma chinela havaiana que ela usava para me dar toda noite. Se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado, ela me dava uma surra. E quando eu falava alguma coisa, quando eu queria chorar sem ter apanhado, eu lembro que minha mãe dizia assim, está chorando por quê? Não apanhou ainda? Quer dormir com couro quente? Nunca esqueci essa frase. E não me tornou mais frágil, nem mais fraca, me tornou mais forte. Para lidar com uma coisa chamada caráter, que eu deveria ter desde cedo.
Então me preocupa essa multidão de pessoas que hoje não pode nada, tudo é ofensivo, tudo agride, não pode invadir o espaço, o corpo é da criança, a criança sabe dizer não e sim. Engraçado, a criança não sabe dizer não e sim para o que ela come, mas a criança agora sabe dizer até se ela é homem ou é mulher. Criança não escolhe o que comer, mas vai escolher o gênero. Você está entendendo, irmão, que coisa absurda que a gente está vendo? E a gente quer achar que isso é normal para chegar a um ponto onde quando a igreja diz o contrário do que estão dizendo lá de fora, a igreja que é errada. O pastor que é errado. Está lá, tem um pastor famosíssimo no Brasil e fora do Brasil, que está sendo aí cotado para ser alvo de investigação do Ministério Público, porque está pregando a palavra de Deus dentro da igreja dele. Agora você me diga, a gente não poder pregar a palavra de Deus dentro da nossa igreja porque ofende alguém do lado de fora? Irmão, a gente ainda está dentro de um lugar onde existe uma Constituição que nos garante o livre direito de cultuar e também de crer. E não somente isso, mas também de expressar o que a gente crê. E o lugar de culto é um lugar inviolável, é um lugar que não pode ser de maneira nenhuma violado e nem tampouco desconsiderado. Se a gente está na igreja, a gente vai pregar o que a Bíblia diz. Mas ninguém pode falar nada, porque senão essas crianças vão ficar ofendidas. E sabe o que a gente vai ter? Uma sociedade toda deturpada por causa de uma geração que só quer falar, sentir, pensar como ela acha que deve, pensando somente nos interesses delas, somente no que atende a elas. E aí a gente vai ver no que essa sociedade vai se tornar. Se a igreja não se levantar para dizer, nós precisamos crescer. Não tem nem nada a ver com o que eu queria pregar, mas enfim. Vamos para Hebreus capítulo 5. Dou graças a Deus pela vida da minha mãe e pela vida do meu pai. Lembro das vezes que meu pai me bateu, só foram 2 na vida, eu lembro das 2. Nunca esqueci, não tive vontade de fugir de casa por isso. E hoje eu agradeço a eles por isso. E sabe, talvez você fique aí nesse seu mundo pensando que é errado você fazer o que a Bíblia diz que é certo, e entendendo que é errado fazer, que é certo fazer o que a Bíblia diz que é errado, e aí daqui a pouco você vai ter sérios problemas. Aí vem para o gabinete se aconselhar com a gente, quando a gente diz que é para fazer o que a Bíblia diz, a pessoa não quer fazer. Então não ande segundo a sua fé, ande segundo outra coisa que não seja a fé, que diz que a palavra de Deus é a verdade. Porque se a gente está crendo na palavra de Deus como verdade, a gente tem que atender ao que ela diz. Você está comigo? Você chegou lá em Hebreus 5? O verso 11 diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade novamente de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes, como necessitados de leite e não de alimento sólido. Quem é que necessita de leite? Criança. Quem come alimento sólido? Adulto. Então, o autor de Hebreus está fazendo um paralelo aqui, traçando uma comparação entre pessoas que são maduras e que não são maduras. No verso 13 ele diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que o autor de Hebreus está me mostrando aqui, gente? Que existem características de crianças e existem características de adultos. E ele está falando, olha, a gente deveria já ser mestre. Ou seja, se a gente for aplicar isso a nós aqui, Igreja Verbo da Vida Teresina hoje, é como se o autor de Hebreus estivesse dizendo assim, vocês já deviam estar ensinando a outras pessoas sobre coisas que vocês ainda agora insistem em fazer. E ele diz, olha, quando vocês já deviam ser mestres, eu tenho que estar ensinando a vocês de novo as mesmas coisas. E ele está me dizendo algumas características, por exemplo, de crianças. São tardios em ouvir, ou são tagarelas. E eu me lembro de quando Tiago diz, olha, todo homem, pois, esteja pronto a ouvir. Homem está pronto a ouvir, criança não sabe ouvir, é tardia em ouvir. Às vezes, queridos, a gente quando vai receber uma instrução, até mesmo na igreja, até mesmo durante a pregação, está a palavra sendo dada, e a gente aqui na nossa mente cheio de palavras para combater o que está ouvindo.
Ei, querido, quando você se posiciona combatendo mentalmente o que você está ouvindo aqui, você está sendo como criança, tardio em ouvir, tagarelando com os seus próprios pensamentos, tagarelando com quem está perto de você, tagarelando no WhatsApp, tagarelando de alguma maneira e sendo tardio em ouvir, sendo criança. Porque a criança é tardia em ouvir, mas o maduro, ele é pronto para ouvir, tardio a falar. Na versão A Mensagem, nesse trecho, o autor escreve mau hábito de não ouvir. Quantas vezes, queridos, a gente vai se deparar com pessoas até mesmo no gabinete, quando buscam um aconselhamento, a pessoa vem para se aconselhar, ou seja, ouvir um conselho. Mas a pessoa chega e ela não para de falar. Tardia em ouvir. E quando ela ouve a instrução, ela diz, não, mas isso eu já sei. Não, mas isso eu já fiz. Não, mas isso eu já falei. Ei, se você já tivesse feito, já tivesse ouvido, já tivesse praticado, você não estava sentado na minha frente precisando de conselho de novo, criatura. Sabe por que está repetindo as mesmas coisas? Porque insiste em não fazer aquilo que já ouviu antes. Se ouvisse e praticasse lá atrás, aquilo que já recebeu, já teria mudado, já estaria transformado, já estaria em outro nível, já estaria crescido. Mas não, é tardio. Aí Paulo, o autor de Hebreus vai e ensina também, já deveriam ensinar outras pessoas. Isso significa que numa igreja onde tem uma cultura de crescimento, aqueles que já estão, eles estão prontos a ensinar outros e não tendo que ser ensinados de novo. Quem você tem ensinado, querido, nessa igreja? Qual foi a última vez que você acolheu uma pessoa que é recém-chegada para instruí-la na palavra, para instruí-la no procedimento, para instruí-la na fé, não com os seus próprios pensamentos, mas com as Escrituras? Qual foi a última vez que nós nos propomos a ensinar como adultos a uma criança recém-chegada? Mas não, se converte gente aqui, a gente às vezes tem inúmeras, muitas, centenas de conversões ao longo de um ano. Mas às vezes essa pessoa que se converte, ela não permanece como membro. Sabe por que não permanece? Isso não é falha do pastor, porque ele manda mensagem, ele liga, ele aconselha, ele visita, manda visitar. Os pastores auxiliares vão lá socorrer. Mas sabe por que a pessoa às vezes não fica? Porque os mais velhos, que deveriam ser adultos, ainda agem como crianças, não estão prontos a ensinar os mais novos. Isso é um tapa na minha cara e na sua. E a gente quer crescer. Crescer em quê? Em dinheiro? Crescer em quê? Em pegar microfone? Irmãos, crescer não é isso. Crescer é a gente estar pronto a ensinar a outros aquilo que a gente já aprendeu de Deus. E para isso a gente não precisa de púlpito. A gente precisa de uma cadeira para sentar do lado da outra pessoa e dizer, olha, a Bíblia diz assim. Um dia eu fui assim, mas você também pode ser desse outro jeito. É tão simples, irmãos. E a cadeira não precisa nem ser a da igreja. Pode ser a do trabalho, pode ser a da faculdade, pode ser a de um restaurante, de uma sorveteria, pode ser qualquer lugar, pode ser numa praça, você se sentar e ensinar a palavra para alguém, mas a gente está mais interessado em receber algo. Crianças, o autor de Hebreus diz. Necessidade de alguém que ensine de novo as mesmas coisas. Na versão, a mensagem diz, ainda precisam de alguém que se sente com vocês e ensine de novo. E você aí reclamando porque ninguém sentou com você para lhe ensinar a palavra. Talvez seja porque quando Deus olha para você e para mim, Ele vê pessoas que já estão aptas a ensinar. Está tudo bem até aqui? O autor de Hebreus diz também, é inexperiente na palavra da justiça. O que é um inexperiente? Ele é o oposto daquele que Paulo diz nas duas cartas que escreveu a Timóteo. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 15 e 16. E também em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Que ele diz, olha, maneja bem a palavra. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, ou aprovado como obreiro que maneja bem a palavra. No outro texto, lá de 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 12, ele diz, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Ou seja, o maduro, o adulto espiritualmente falando, ele é alguém que está pronto a manejar bem as Escrituras. Ele conhece a Bíblia, não só de domingo em domingo, mas de estudo diário e meditação devocional. Tem crente verbo da vida que não sabe nem o que é devocional.
Devocional é você pegar a sua Bíblia todos os dias, reservar um tempo, um horário para você estudar as Escrituras, meditar sobre elas, tirar um tempo de oração em comunhão com Deus. Não é só oração para você fazer sua lista de compras, não. Quando a gente fala, vamos orar, os irmãos... Num culto na nossa igreja, irmãos, é para ter oração e fervor na oração. Mas é porque está faltando comunhão com Deus, está sendo como um menino. Fica esperando que alguém sente para orar por você, que alguém sente para botar a mão na sua cabeça, alguém sente para ensinar as Escrituras para você. Para de ser criança, vem para o nível dos adultos. Quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, sentia como menino. Um dia eu também pensei isso, também senti isso, falei isso. Hoje eu não fico esperando que alguém ore por mim, pense em mim, chore por mim, ligue para mim. Está na hora da gente crescer. E essa palavra não é para quem vem na semana que vem, é para quem está aqui hoje. Porque às vezes a gente fica, não, mas é porque eu cheguei agora, eu só tenho um mês aqui, eu estou vindo hoje a primeira vez. Se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus espera. Deus tem uma expectativa, e eu estou falando com você, inspirada pelo Espírito Santo. Deus tem uma expectativa de que você cresça, se desenvolva, avance, deixe para trás as coisas de criança. Em vez de ser inexperiente na palavra, maneje bem a palavra. Padrão na palavra significa que é alguém que vive a palavra. Alguém que quando olham se inspiram. Rapaz, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, um homem fiel à esposa, uma mulher que é crente de verdade, uma mulher de oração. Ali vai um jovem que é cheio do Espírito Santo. As pessoas no mundo estão esperando ver isso em nós. Mas aí o autor de Hebreus diz quem são os adultos. São as pessoas que pela prática, diga prática, me torna adulto. Pessoas que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, ou seja, suas capacidades físicas, suas razões, sua mente é exercitada para discernir não somente o bem, mas também discerne o mal. O crente maduro, ele sabe discernir o que é bom e o que é mal. Muitas vezes, irmãos, a gente está precisando de alguém que diga que o nosso comportamento está inadequado, que a nossa roupa não está legal, que o nosso procedimento não foi correto, que a forma como a gente falou está inadequada, porque a gente não está sendo apto a discernir o bem e o mal. Porque se a gente estiver apto a discernir, se a gente tiver crescido, amadurecido, se a gente for adulto na palavra, a gente não vai precisar que alguém fique dizendo, porque a gente mesmo já percebe, rapaz, eu fiz isso, não foi legal. E eu nem estou falando aqui, irmãos, sobre a experiência de receber do Espírito Santo a instrução e a voz. Eu estou falando sobre uma capacidade mental de você discernir o que é bom e o que é mal. De você perceber, rapaz, eu não deveria ter falado daquele jeito, eu não deveria ter me comportado daquela forma, eu não deveria ter ido por aquele caminho, eu não deveria ter decidido daquele jeito, eu tratei fulano mal, eu não deveria ter tomado aquela decisão. Você consegue discernir porque é maduro. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 1, o apóstolo Paulo diz algo preciosíssimo. Ele diz a seguinte coisa. Ele diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Crianças espirituais, Paulo descreve como sendo os carnais. Quando nós estamos assumindo a posição de infantilidade, irmãos, dentro de um ambiente de crescimento, nós estamos assumindo a posição dos carnais. Nós estamos agindo segundo a nossa carne, segundo a nossa própria vontade, segundo os nossos próprios desejos e concupiscências. Paulo diz, olha, como há crianças em Cristo, como há carnais. E ele diz no verso 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Olha como isso parece com o texto anterior. E ele diz, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo estava falando com a igreja que tinha manifestação de dons. Uma igreja que ele precisou regular nas manifestações dos dons do Espírito, no falar em línguas, no profetizar, mas era uma igreja carnal.
O que me mostra que não tem a ver com a manifestação do reino espiritual ou com a manifestação dos dons, a maturidade. Maturidade não tem a ver com manifestação de dons espirituais. Maturidade tem a ver com comportamento e caráter. Porque os dons são do Espírito Santo. Ele concede a nós para que as manifestações aconteçam conforme Ele quer. Para mais informações sobre esse assunto, estude no Rema. Você vai ter uma matéria chamada Manifestações do Espírito. Vai aprender só sobre isso. Que é também um sinal de maturidade cristã. Buscar a palavra. Às vezes a gente fica tentando insistir com as pessoas para estudarem no Rema como se fosse uma coisa que a gente precisa. Meu filho, eu já sou graduada. Não é porque eu preciso que você vá fazer o Rema. É porque você precisa, criatura. Aí a gente fica quase tendo que convencer, faça o rema, matrículas abertas, promoção, desconto, matrícula hoje sorteada. E você, não vou fazer o rema agora não. Porque não está interessado em manejar bem a palavra. Não está ainda amadurecido e nem quer amadurecer. Mas o crente que quer amadurecer, ele busca conhecimento na palavra. Porque a verdade é que vai libertá-lo dos maus comportamentos que ele tem. E aí Paulo diz, olha, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Paulo está dizendo, olha, quem é carnal demonstra a sua carnalidade com ciúme e contenda. Indício de carnalidade, indício de meninice, andar em ciúme e contenda. E tem crente que diz, não, eu sou só um pouco ciumento. Lá em casa minha mulher sabe. Ciúme é obra da carne. A Bíblia descreve como carnalidade. Não sou eu que estou dizendo, não fique com raiva de mim. A Bíblia é que diz. Não tem nada a ver com isso. Não, mas um ciúminho bom assim é um zelo. Não. Ciúme, é obra da carne. É carnalidade. Zelo é outra coisa. O zelo não ofende, o zelo não limita, o zelo não afeta, o zelo não impede, o zelo não sufoca. Ciúme, sim. E ciúme é carnalidade. A Bíblia diz que é assim que a gente é carnal, controlados pela nossa natureza humana. Sabe o que é um indício do carnal e da criança espiritual? É que ele é sensível a elogio e crítica. Ninguém pode criticar um comportamento, ninguém pode corrigir, ninguém pode pontuar nada, porque ele já se revolta e diz, eu vou sair dessa igreja. Se o líder vai corrigir uma conduta, uma forma de agir, às vezes até mesmo uma vestimenta, pensando no zelo por sua vida. Não, porque nessa igreja não, no reino de Deus, não gosta do reino dele não, pois então deixa o Deus dele também. Mas tem gente que quer gostar de Deus, mas não quer gostar do reino, não quer gostar do fã-clube de Cristo. Os carnais têm ciúmes uns dos outros, como na NVT diz, eles discutem e brigam entre si. Efésios capítulo 4, verso 13. A gente vai ver outra passagem ensinando algo que é fantástico sobre as crianças espirituais. Efésios 4, no verso 13. Eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas a gente vai já chegar. Diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. No verso 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Os meninos espirituais, as crianças espirituais, são agitadas de um lado para o outro. Ah, está tendo um culto aqui com um profeta conhecido, eu vou. Está tendo um culto ali com um cantor conhecido, eu vou. Está tendo ali um pastor que é da internet, eu vou. Ei, mas o pastor da internet não vai no velório da sua família. O pastor da internet não vai no dia que sua criança nasce. Quando você está doente, não é o pastor da internet que ora pelo seu filho doente, nem por você. Quando você tem um problema no seu casamento, não é o pastor da internet que vai lá lhe aconselhar. Meninos levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Há uma novidade aqui, eu gostei dessa doutrina. O menino, ele está pronto para questionar a doutrina do lugar onde ele está. E acha que é sabedor de muita coisa, por se levantar para contestar a doutrina da qual já está fundamentado. Querido, quando você pensou em questionar a palavra da fé já existia antes de tu nascer.
pensou em questionar o irmão Reagan. Tu orou o tanto que aquele homem orou? Já pregou o tanto que ele pregou? Curou quantas pessoas a mais do que ele? E acha que é bonitão demais na doutrina para questionar o irmão Reagan? E eu acho interessante, porque o doutrinador das falsas doutrinas e o opositor das verdadeiras doutrinas e sãs, ele não se conforma em ele questionar sozinho. Ele quer levantar alguém junto dele para crer igual a ele. E ele não se conforma que você crê diferente. Ele quer que você creia como ele. E ele quer te convencer a deixar de crer naquilo que tu crê. Porque ele podia crer diferente, está tudo bem, vai lá crer diferente. Mas ele quer te convencer de que o que tu está crendo é errado. Só que é o que eu gosto de dizer. No dia que a gente tiver tido a vida de oração que o irmão Reagan teve, no dia que a gente tiver um nível de intimidade com inspiração do Espírito Santo sobre nós, no nível que ele teve, no dia que nós andarmos nos milagres que ele andou, no dia que nós tivermos as revelações das Escrituras e escrevermos 1/10 dos livros que ele escreveu e deixou em suas mensagens ditas a nós e levantadas para nos salvar, nos tirar do engano e do engodo que nós estávamos antes, no dia que a gente tiver chegado nesse ponto, aí a gente pode pensar em levantar a nossa voz para talvez questionar alguma coisa. Mas a gente não chegou nesse nível. Então vamos baixar a bola e vamos receber a unção, a doutrina, a revelação, a instrução e nos firmar. Não fica procurando na internet. Ah, mas eu não gosto da unção do riso. Que não gosto, fique aí com a unção do choro. Não gosto das manifestações, esse negócio do reteté. Pois que não fique no reteté, fique no raplapla. Não gosto que gire no manto, pois não gire no manto, fique parado no manto. Mas não, quer questionar criança. Tem uma doutrina fundamentando esse ministério, irmão, e ela veio antes de eu existir aqui. Ela veio antes de mim, ela veio antes do pastor Fábio, ela veio antes do pastor Judivan, veio antes da Rossana, veio antes do pastor Bud, veio antes da mamãe Jane Wright. Ela veio antes, ela veio num homem que veio muito antes de nós. E graças a Deus estamos recebendo através deles. Então, em vez de a gente ficar sendo influenciado para lá e para cá, abrindo a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa casa, a nossa TV, o nosso celular, para receber besteira na internet, vamos nos fundamentar no que a gente já tem descoberto até aqui. Gosta de ler aí um monte de coach. Eu gosto daquele do tem poder quem age. Não, eu gosto daquele outro que é o não sei quem, não sei das quantas. Em vez de você estar gastando tempo para ler isso, vá ler os livros do irmão Reagan para se fundamentar na sua fé. Depois que sua fé estiver bem fundamentada, aí você vai para esses outros. Mas nunca leu nem 10 livros do irmão Reagan e quer ficar lendo livro de coach aí fora. Depois está com um problema, não vai ser o coach que vai lá te socorrer. Estou dizendo, irmão, porque eu quero o teu bem, eu quero que você cresça. E sabe que tem coisas que só quem pode dizer para a gente é a mãe da gente? Pois eu estou hoje sendo sua mãe falando isso para você. Está te educando, está te ensinando, está te salvando de coisas que você não quer sair, mas que fazem bem a você se você deixar. É aquele papel de mãe que diz, ei, esse teu amigo aí não presta não. E que você fica, mas mãe, não presta. Mas mãe, a senhora nem conhece, nem preciso, já vi tudo, não presta. Já teve irmãos, gente, que mandou para mim mensagem de YouTube de gente que eu nunca nem vi pregando a palavra, supostamente. Aí a pessoa, você conhece? Não quero conhecer. Eu não digo isso por uma questão de educação, mas a minha vontade era dizer. Ah, não conheço, nunca ouvi. Ah, pois eu vou lhe mandar aqui umas mensagens. Ele pode mandar. Você pode mandar, eu posso não ouvir. Posso? Você pode mandar? Eu posso não ouvir? Glória a Deus. Eu não posso ser mal educada, mas poder não ouvir eu posso. Amém? Então, quando a gente está dizendo às vezes, não ouça, não abra seus ouvidos para isso, não vá abrir a sua vida para essas influências, a gente está querendo que você seja levado a esse lugar de crescimento de forma madura, de forma saudável, em vez de você ficar sendo empurrado para um lado e outro pela artimanha dos homens. E a Bíblia descreve com tanta especificidade, que a Bíblia diz, pela astúcia com que induzem ao erro. Tem gente que astuciosamente induz você ao erro. De uma forma tão sutil que você não percebe. E aí você pode dizer, Sameri, eu vou ouvir quem? Eu vou ler quem? Diante disso que você está dizendo, meu irmão, ouça os ministros do Verbo da Vida. Tem tanto ministro bom no nosso meio, que eu vou te dizer, irmão, é difícil você dizer que não achou um que você goste.
Porque você pode não gostar do jeito do cabelo, do jeito de falar, do sotaque, da forma como anda rápido, se fala alto, se fala baixo, mas a essência da doutrina está lá naquela voz. E aí, a Bíblia diz, mas, no verso 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Sabe o que me chama a atenção? Paulo diz, cresçamos em tudo. Que tudo é esse que Paulo está dizendo? Que tudo é esse? Ele diz, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo é bem ajustado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Isso significa, irmão, que há um crescimento para nós estando juntos. É uma cooperação sua. Ei, eu preciso do seu dom, eu preciso do que está em você, você precisa do que está em mim. Eu preciso da sua voz, eu preciso do seu serviço, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua oração. Você precisa dessa parte que eu tenho. O irmão que está do seu lado precisa da parte que você tem. E quem está do outro lado precisa do que o outro tem. E sabe, assim a gente vai crescendo em tudo, uns com os outros. Não é a gente rejeitando o outro, não é a gente ficando chateado e ofendido com o outro, mas é a gente entendendo que o outro está promovendo crescimento em nós, o outro está promovendo em nós o crescimento segundo Deus, o crescimento segundo a palavra, que é em tudo. O crescimento não é só financeiro, irmãos, o crescimento não é só ministerial, o crescimento não é só emocional, nem é só espiritual, é em tudo. Sabe, esse crescer vai promover para nós associações, conexões que a gente precisa, que só Deus é quem pode fazer para promover o nosso crescimento. Só Deus, querido. Miles Monroe, ele diz algo maravilhoso. Ele diz assim, a lei da associação afirma, você se tornará semelhante àqueles com quem você passa o seu tempo. Tem crente que passa mais tempo com gente do trabalho do que com gente da igreja. Não, porque no trabalho o pessoal me trata melhor do que o povo da igreja. Então é porque você está passando tempo demais com eles. Passe mais tempo com o povo da igreja que você vai ver como você vai ser bem tratado. Uma vez a Gabi Alencar pregou aqui, a Gabi do Dani, a Gabi dos adolescentes, pregou aqui algo maravilhoso. Ela falou sobre a expectativa que a gente gera, que às vezes a gente coloca a expectativa sobre o povo da igreja muito alta. E mesmo quando nos tratam muito bem na igreja, a gente ainda fica achando que eles estão devendo a metade, porque a gente botou a expectativa lá em cima. E com as pessoas no mundo, no trabalho, na família, a gente botou a expectativa lá embaixo. Então qualquer coisa que eles fazem para nós é muito. E nisso a gente vai sendo enganado pelo diabo, como se a nossa família real fosse a do mundo e não a de Cristo. Cuidado com isso, querido, porque quanto mais tempo você passa com essas pessoas, mais semelhante a elas você vai se tornar. Provérbios capítulo 13, verso 20 diz que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos vai se tornar mau. Com quem você está andando? Com quem você está passando seu tempo? Você tem sido companheiro de quem? Muitas vezes a gente subestima a influência das outras pessoas nas nossas vidas. Mas sabe, quando a gente percebe que existem duas palavras poderosas para descrever a influência, de uma forma bem precisa, a gente vai ver como a gente precisa ter cuidado. Sabe quais são as palavras que descrevem a influência e descrevem como a gente pode ser de forma, sem nem perceber, influenciado? São as palavras poderosa e sutil. Porque toda influência ela é poderosa e é sutil. Toda influência boa ou má é poderosa e sutil. E isso tem tudo a ver com o nosso crescimento. Às vezes a gente está questionando porque não tem crescido, mas é porque a gente tem se submetido às influências erradas. Com frequência a gente não sabe que está sendo influenciado, até que seja tarde demais. Quando você vê, você já está todo influenciado. Está falando errado, sentindo errado, pensando errado, agindo errado, crendo errado, porque você nem percebeu que foi influenciado de forma negativa por alguém. Isso é muito sério, irmãos. Isso tem tudo a ver com o nosso crescimento. Nós não vamos crescer se estivermos debaixo da influência errada. Quer você perceba ou não, a influência daquelas pessoas com quem você passa tempo tem um efeito poderoso sobre a sua vida. E a forma como você vai terminar a sua vida muitas vezes vai depender dessa influência. Como é que você vai terminar a sua vida? Se você vai ser bem-sucedido, se você vai ser um sucesso ou se você vai ser um fracasso. Tem tudo a ver com quem você tem andado. E sabe o que isso me mostra? Que eu preciso saber, eu estou influenciando ou eu estou sendo influenciada? Diante disso, qual é a nossa capacidade de perceber e discernir se a gente está agindo bem ou errado? Bem ou mal? Sabe, a gente precisa entender que cultura de crescimento vai passar por áreas de muita relevância e influência.
A sociedade está dividida em áreas como a família, que diz respeito ao nosso lar e aos lares. A sociedade tem a área da religião, que diz respeito às igrejas, aos templos. A sociedade tem uma área chamada educação, que passa pelas escolas, universidades, áreas de curso. A sociedade tem a área de mídia e comunicação, jornalismo, e essas áreas podem ser influenciadas ou influenciar. A sociedade tem uma área chamada artes, e essa área engloba entretenimento, esportes e etc. Como é que a gente está influenciando ou sendo influenciado nesses montes, nessas áreas de influência? Sabe, talvez você não tenha percebido, mas a economia também é uma área de influência, ou de ser influenciado ou de influenciar. Os negócios, o comércio. O governo é uma área poderosa de influência para influenciar-nos ou ser influenciado. O governo, a política. E aí a questão, queridos, é, nós, enquanto crentes maduros, deixando as coisas de criança de lado, sendo crentes adultos, firmados numa doutrina que é sã, que é boa, alinhados a uma igreja que promove o crescimento, nós estamos prontos a influenciar nessas áreas? Porque a cultura de crescimento é a gente começar a influenciar nesses lugares. É você poder influenciar, como a gente vê lá em 2 de Reis, no capítulo 5, no verso 1 ao 6, a gente vai ver a serva da esposa de Naamã, uma menina que foi instrumento para falar de Eliseu. Disse, olha, se você tivesse contato com o profeta, você seria curado. A menina, a serva, a trabalhadora da casa, da mulher de Naamã. Sabe o que isso me mostra, querido? Que tem um lugar que é no bastidor, que é num lugar invisível, de uma menina que estava trabalhando ali talvez como empregada doméstica. Mas ela estava lá, podendo ser uma influência para o sobrenatural agir e se mover sobre um homem que comandava tropas dentro daquele reino da Síria. Dentro daquele reino. Para vencer, inclusive. Você está entendendo, querido? Sabe, a gente vai ver em Gênesis 41 o copeiro-chefe junto a Faraó, lembrando de José, sendo uma influência para que José chegasse ao lugar que ele ocupou, sendo o segundo homem daquele lugar todo. Alguém que estava lá fazendo um trabalho comum foi alguém que disse, olha, eu conheço um menino que ele tem como revelar o seu sonho, ele tem como interpretar o seu sonho. Eu conheço um profeta que se você tiver contato com ele, ele vai ser curado. Eu conheço, como também a gente vai ver a história daquele menino, daquela mulher que era a rainha mãe de Belsazar, para falar de Daniel. No meio de um conflito, Belsazar está lá em Daniel, no capítulo 5, se eu não me engano, ele está lá num conflito grande, presta atenção nisso. E aí a rainha mãe entra naquele ambiente, ela percebe como o rei está ali aflito, abatido, está confuso, aquela situação. E ela diz, olha, tem um rapaz chamado Daniel, que esse menino ele interpreta sonhos, é um menino que é cheio de habilidades, ele é um menino cheio de inteligência, de excelência. Manda chamar esse menino. Você está conseguindo entender, querido, que nem sempre a pessoa que vai mudar a rota, o curso de como as coisas estão acontecendo na nossa sociedade, é alguém que está com um microfone na mão no domingo à noite? É alguém que está fazendo o seu trabalho lá onde está, mas que sabe dizer, olha, eu conheço um lugar onde você vai ser curado, eu conheço uma pessoa que se você receber a oração, você vai ser liberto, eu conheço alguém que vai ter um conselho sábio para te dar, ei, eu não sei falar, eu não sei fazer, mas eu posso te levar onde alguém sabe. Queridos, nós precisamos ter essa consciência como igreja. Nosso interesse não é que a nossa igreja cresça, nosso interesse é que o interesse de Deus seja resolvido. Não se trata de a gente querer ver a nossa igreja ser a maior para a gente ficar ostentando com o nosso ego, irmãos. Não, não é sobre isso. Mas é a gente conhecer o poder libertador que essa palavra tem, porque ela operou antes de tudo nas nossas vidas, e a gente sabe que ela pode operar na vida de alguém que a gente conhece. Meu Deus, eu me lembro do moço de Saul, que fala de Davi. Saul está precisando de alguém lá para tocar para ele. E o moço dele, um servo de Saul, diz, olha, tem um filho de Jessé, que ele pode vir aqui e ajudar você. E Saul vai e manda chamar lá, fala com Jessé, diz, olha, manda o teu filho ir lá onde eu estou. Sabe por que isso acontece, querido? Porque tem alguém que está disposto a influenciar em uma dessas áreas que eu citei. Alguém para influenciar alguém que está na política. Alguém para influenciar alguém que está lá dentro de uma TV, de um canal de TV. Alguém que está lá dentro de um ambiente onde tem um portal de notícias que vai noticiar o que é bom e não o que é mal. Alguém que está num lugar onde tem alguém que pode comandar a educação na cidade. E aí você vai lá e influencia.
Tem um lugar, querido, para você influenciar. Tem um lugar para você poder não se conformar com o que a gente é. E você agir para se lembrar todo dia, lá onde você está, dessa cultura de crescimento. E você olhar para as situações, entendendo que elas são oportunidades de você influenciar, de você ser motivado a influenciar para promover o crescimento do reino de Deus. Talvez eu não conheça, de repente, um secretário de Estado, um secretário do município. Talvez eu não conheça alguém que é dono de uma estrutura que tem aqui. Talvez eu não seja alguém que conhece o dono de um shopping. Eu talvez não seja a pessoa que conhece alguém que tem muitos terrenos na cidade. Mas talvez você seja a pessoa que conhece alguém, que conhece outra alguém, que vai influenciar falando, olha, eu sei de um Deus, eu sei de uma igreja, eu sei de um lugar, eu sei de uma oração, eu sei de uma palavra, e você precisa dela, eu tenho como levar você lá. Talvez eu não conheça as mulheres depressivas da alta sociedade dessa cidade ainda, mas talvez você conheça. Talvez você conheça alguém que tem tanta coisa, que só tem aquilo que a gente pode contar, mas não tem aquilo que valor nenhum compra. E sabe quem pode ajudar essa pessoa? Você. Não é só você mandar o link da nossa transmissão de culto. Não é só você pegar um versículo e mandar para essa pessoa. Não é só você dizer assim, aqui na minha igreja tem culto. Não é só você pegar um convite de um evento e mandar para essa pessoa. É você dizer, olha, eu sei que você precisa de algo que tem nesse lugar. E eu estou disposto a te levar lá para você poder receber o que de Deus tem prometido para você. É você ser um agente de influência, querido, para mudar a vida de alguém. E não você se conformar com o que a gente é. Sabe, com o que a gente está agora, mas você entender que há algo que Deus espera para que nós sejamos. E não só isso, mas você ter uma vida tão excelente em tudo, que isso inspire outras pessoas. A gente nunca vai crescer se a gente não estiver sendo excelente nem dentro de casa. Se a gente não estiver tendo uma cultura de influência nem aqui dentro. A gente nunca vai crescer. Eu vou dizer de novo, e é para você ficar indignado. A gente nunca vai crescer se a gente não mudar certas coisas aqui dentro agora. A gente não vai crescer, irmão, se a gente continuar querendo ser excelente só no que a gente compra, só no que a gente consome, só na roupa que a gente veste, no carro que a gente anda. A gente pensa que a palavra da fé é só uma palavra que vai promover dinheiro para a gente. Se a gente continuar pensando assim e não entender que a palavra da fé promove uma vida de excelência em tudo, em todas as áreas do nosso caráter, da nossa conduta, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso casamento, aonde a gente for, que promove cura para nós, mas promove cura a quem está perto de nós, que promove em nós entendimento para não só crer na palavra, mas para pregar a palavra para alguém. Não só para a gente crer no Evangelho, mas ensinar o Evangelho a alguém. Querido, lá onde você está, você pode trabalhar como um porteiro, você pode trabalhar como churrasqueiro, você pode trabalhar como garçom, você pode trabalhar como comandante de uma tropa, você pode trabalhar em qualquer área. Lá onde você está, você pode influenciar alguém com alguma coisa que você já tem aprendido. E não é só a gente ficar nessa esfera, não é só o nosso jeito de agir, que aí quando a gente age as pessoas vão crer. Não, a gente tem que agir, tem que pregar. A gente tem que dizer, eu tenho uma solução para você. Vamos na minha igreja, o que está faltando para ti é ir para a igreja. Ei, rapaz, vamos para a igreja, tu precisa mudar essa vida. Em vez de você só ouvir um convite para ir beber na sexta-feira e você dizer que não vai, você dizer, cara, tu tem que parar com essa história de tu beber toda sexta-feira. Tu precisa ir beber de uma água que nunca mais tu vai ter sede. Tu, em vez de ficar embriagado no final de semana, tu precisa ser embriagado na palavra da fé e no Espírito lá no domingo, todo culto, 4 e 6 horas da noite, todo domingo. A gente tem que aprender a ser ousado, querido, porque o mundo está batendo na nossa cara, com ousadia e força. E a igreja está ficando assim, ó. Porque tem que respeitar as religiões, respeitar as pessoas, respeitar a forma das pessoas, respeitar a forma de amar das pessoas. Não, existe um amor e esse amor é Deus. Deus é o próprio amor. Ele é a forma de amar que a gente precisa saber ensinar e saber viver todos os dias. A gente precisa entender que a gente tem que deixar de ser criança em tudo e ser adulto em tudo. A gente não vai nunca crescer se a gente tivesse mentalidade de igreja pequena, que não sabe, por exemplo, usar um banheiro. Porque a gente tem os melhores banheiros que alguma igreja aqui talvez tenha. Mas a gente tem o banheiro limpo lá pelo diaconato, se a gente for na hora do intervalo do culto, é uma ceboseira que faz nojo. É papel sujo, papel no chão. Isso não é parte de cultura de crescimento. Isso não é parte de cultura de igreja onde tem adultos e maduros. Porque não adianta a gente ter um banheiro excelente e a gente não ser excelente para usar o banheiro.
Não adianta, querida, a gente pegar aqui, entrar no banheiro lá. Eu queria um dia filmar o banheiro feminino para vocês verem. Eu espero que o masculino seja melhor. Porque tá lá, a gente bota coisa lá num evento, numa conferência. Sabe o que isso tem a ver com cultura de crescimento? Diga tudo. Pensei que já estava terminando. Tá, não. Você pode esperar um pouquinho mais. A gente bota lá numa conferência, uma cestinha, bota lá enxaguante bucal, desodorante, copinho para usar o enxaguante bucal, copinho para usar o enxaguante bucal. Aí quando a gente vai recolher, tá lá, marca de batom no tubo do enxaguante bucal. A pessoa pensou que estava usando da casa dela, aí tirou a tampa, tá lá um negócio que é para uso coletivo. Aí a pessoa tirou a tampa, em vez de botar num copo descartável que fica lá para a pessoa enxaguar a boca com o enxaguante, ela fez isso aqui, ó. Tampou, botou lá. Tomara que eu tenha sido a última que usou. Antes dessa criatura. Então tem coisas, queridos, que a gente precisa entender que a igreja tem que ensinar para a gente crescer, deixar de ser criança. Tem coisas que parecem que são óbvias, mas eu aprendi na vida que o óbvio precisa ser dito. A gente precisa ensinar que uma cultura de crescimento, de excelência, é não deixar o vaso sujo para a próxima pessoa que vai usar. Tem um negócio chamado chuveirinho naquele banheiro. Se você sujou a região ali do vaso, limpe com o chuveiro. Peça um pano de chão e enxugue. Não vai cair sua mão nem os seus pés, não. É você chegar lá e entender que não tem diácono aqui, que seja empregado nosso, não é escravo nosso, não. Diácono, por favor. Que você não vai ter problema nenhum em pegar uma vassoura, em pegar um copo que caiu no chão. Porque eu faço isso, o seu pastor faz isso, os pastores dessa casa fazem isso. Você muitas vezes não vê, mas quem limpa a igreja é a gente. Graças a Deus hoje a gente pode se dedicar a outras coisas, enquanto tem pessoas para fazer isso. Mas às vezes não tem, e quando não tem a gente vai e limpa. Então por que você acha que é lícito você ser de uma igreja grande com uma mentalidade pequena dessa? É a gente não derramar aquelas coisas que ficam lá, porque tem gente que pega os itens que a gente bota lá e derrama. A gente bota um cheirinho nos banheiros, que é para deixar um aroma no ambiente do banheiro, para tornar a sua experiência de uso do banheiro melhor. Para você chegar e ver, nossa, que lugar maravilhoso, que lugar bom. Até o banheiro aqui é bom, porque no céu tudo é bom. E a gente é de lá. Então a gente faz tudo pensado, tudo é projetado para ser afetado a sua vida de alguma forma, para você ser influenciado. Aí a pessoa chega lá, pega um negócio que é do cheiro, que tem uns palitos dentro, deixa eu dizer isso aqui, principalmente do banheiro masculino, porque o de lá sempre é derramado. Tem uns palitos dentro de um tubo que fica lá, um vidro. Aqueles palitos, eles servem para só ser virados. Aquilo ali a gente não derrama e bota no banheiro, não, gente. Aquilo fica em cima da pia, para a pessoa realmente usar daquele jeito ali. Não, é porque ficou o banheiro fedido. Então não resolve com aquilo, resolve com outra coisa. É um bom ar, é um aroma que é spray. Mas parece que o pessoal deixa o banheiro com cheiro ruim, pega lá o aroma, que é caríssimo, aquilo é caro. As mulheres sabem que aquilo é caro? Porque normalmente quem compra é mulher. Aí é caríssimo, aí a pessoa vai lá e derrama o negócio, sei lá, derrama no vaso, no chão, eu não sei, derrama. Por que eu estou dizendo? Porque tem coisa que só dá para a mãe da gente dizer. E precisa ser num domingo à noite? Precisa. Por que eu estou dizendo no final do culto? Porque você já viu pela palavra que tem coisa de criança que a gente tem que abandonar e assumir uma postura de adulto. E ser excelente, como a Bíblia diz que Daniel era excelente em tudo. E isso promoveu o crescimento para ele. Ele foi colocado em promoção porque ele era excelente em tudo. Ser excelente e crescer, querido, é, por exemplo, a gente entender que os homens não podem fazer xixi fora do vaso. Eu estou para mandar fazer um spray dentro dos vasos sanitários e dos mictórios com um alvo, porque pode ser que se tiver um alvo lá, os homens se estimulem a não fazer fora. Porque a gente passa, vai lavar o banheiro, faz nojo. Ei, são mulheres que lavam os banheiros masculinos e femininos. Você já pensou a sua mãe lavando esse banheiro ceboso? Sua mulher, sua irmã, sua filha lavando o banheiro ceboso desse jeito. Mas a gente quer ser uma igreja grande. A gente quer a cultura do crescimento. Pois vamos pensar como igreja grande. Vamos agir como igreja grande. Vamos agir como adultos, como pessoas maduras. Pessoas excelentes não são só pessoas que gastam muito em qualquer coisa. São pessoas que sabem se comportar em todo e qualquer lugar, com o melhor que elas têm. É a gente ensinar uma coisa óbvia que meu marido ensina nos cultos de homens, graças a Deus. Que os homens, quando usam o banheiro, eles precisam lavar as mãozinhas.
Porque depois a gente vai dar graça e paz, vai pegar na sua mão. E eu não quero ficar com nojo de você. Tem homem que pega, usa o banheiro e sai como se nada tivesse acontecido e ainda reproduz isso nos filhos. Querido, isso não é cultura de crescimento. Samer, isso precisa ser dito na igreja? Precisa. E se alguém precisa dizer, seu pastor não vai ser essa pessoa, eu digo. Lava as mãos, deixa de ser ceboso. Deixa de ser criança. Criança é que usa o banheiro e vai embora. Você precisa ser adulto o suficiente para saber como se portar e ensinar as crianças a também fazerem o mesmo. No banheiro das mulheres, a mulher usa o vaso, deixa o vaso sujo. Usa o papel higiênico, deixa ele com a cara virada para cima para todo mundo saber o que foi feito naquele papel. Se usa um absorvente, você não é criança, você sabe do que eu estou falando. Você deixa aquilo do jeito que você tirou. Que cena ridícula para as nossas diaconisas, para os nossos diáconos terem que lidar. Pense em quem vai limpar aquilo depois. Seja excelente para que isso seja inspirador a quem chega depois de você. Que o banheiro esteja tão bom que se fosse lá Jesus usar depois de você, Jesus ficasse orgulhoso. E ainda tem uma coisa que é mais agravante. Pior do que tudo isso. É quando jogam o absorvente ou o papel higiênico dentro do vaso. Queridas, isso entope os nossos vasos, isso tem dinheiro envolvido para poder desentupir. A igreja tem que fazer manutenções que não seriam necessárias se nós fôssemos educados. E sabe qual é o dinheiro que é investido nisso? O seu. O dinheiro que podia estar indo para um missionário no campo africano, podia estar indo lá para Angola a socorrer a Leide e o Diego, que são os missionários que estão lá. Podia estar indo para a França socorrer alguém lá. Podia estar indo para a Indonésia socorrer alguém lá. Mas vai para o vaso sanitário que foi entupido por um absorvente. Queridos, isso é muito grave. Isso não indigna você porque você não está envolvido na vida interna da igreja, mas é a sua igreja, a gente precisa ter esse senso, porque a igreja é de todos, a igreja não é de ninguém, não, a igreja é de nós todos. Às vezes a gente fica com essa sensação, porque a igreja é de todo mundo, então é de todo mundo usa, ninguém sabe quem foi que usou, ninguém sabe quem foi que sujou. Não, nós temos um poder e um prazer em ser da igreja e a igreja ser nossa. Então, na sua casa você faz isso? Se você responder que sim, pois eu quero dizer, na casa de Deus a gente não faz. Talvez você pense assim, mas aqui, lá em casa a gente quebrava as coisas e escondia para não levar um carão do papai e da mamãe. Na igreja, se a gente quebrar as coisas, a gente paga a reposição. Um dia derrubaram a moto de um irmão lá no estacionamento ali na frente. Derrubaram a moto e foram embora e deixaram a moto do irmão derrubada lá. E quebrou lá alguma coisa da moto do irmão, o irmão só foi ver depois. Isso não é cultura de crescimento, isso não faz parte de um reino de Deus, isso não faz parte de um povo excelente. Amém. Rapaz, se você quebrou alguma coisa, banque o conserto. Se você deu sumiço em alguma coisa, banque a reposição. Isso é reino de Deus. Isso é caráter, isso é integridade. Parece básico, mas a gente precisa dizer, nós somos uma igreja grande, precisamos nos comportar como uma igreja grande. Amém. Se você não pode, você vai buscar alguém que consiga resolver. Sabe, não é você pegar e sentar à mesa quando a gente às vezes vai servir, por exemplo, uma comida, um coquetel, um coffee break, vai servir um jantar, vai servir como a gente serviu aqui no dia do encontrão dos VCs. Vai servir lá a comida, não como feito um desesperado, como se a comida fosse acabar. Numa igreja grande, a gente sabe entender que depois da gente tem alguém e eu não preciso me fazer ali um jantar. Belisca alguma coisa e sai da mesa como gente educada. Sabe o que o educado faz? Ele para de comer mesmo querendo comer ainda. E isso é mais do que educação, isso é andar no espírito. Porque comer além do que a gente precisa é gula. E isso é pecado. Sabe? É a gente saber se comportar numa mesa e a gente não ser aquele que está buscando só o nosso interesse, mas está buscando servir a alguém primeiro. Às vezes eu observo, eu adoro sentar à mesa com as pessoas. Eu amo, mas eu amo ainda mais observar. E pode se sentir observado quando eu estiver na mesa. Porque a mesa revela muito mais do que o que a gente pensa. E Jesus sabia tanto disso que ele escolheu a mesa para ensinar desde o início até o final aos seus discípulos. Porque há um poder maravilhoso na mesa. E às vezes as pessoas sentam à mesa e parece que elas estão lá só pela comida. A comida é uma consequência, querida. A gente senta à mesa por causa das pessoas. A comida é consequência.
Tudo isso tem a ver com a gente crescer como igreja. Tudo isso tem a ver com a gente ter uma excelência em tudo. Sabe? É a gente entender que aqui na igreja, se a gente tem acesso à copa da igreja, se a gente tem acesso à área de lavagem de pano de prato, de pano de chão, ou qualquer coisa que a gente tenha na igreja, a gente precisa entender que a gente não pode deixar pano sujo lá. A gente tem que entender que a gente não é para encher o cesto de lixo ao ponto de transbordar o lixo e a gente não ter a capacidade técnica, psicológica e mental de amarrar o saco e jogar fora. De passar e ver um papel no chão e não recolher. Irmãos, nós somos uma igreja grande. Numa igreja grande isso não pode ser tolerado. Porque ninguém cresce fazendo coisas que são próprias de quem é pequeno. A gente cresce fazendo o que é próprio de gente grande. A gente começa a ser grande nessas coisas. É a gente não deixar as coisas sujas ao sair. Tem gente que usa a copa da igreja e deixa coisa suja lá. Tem gente que chega ali entendendo que a igreja é de todo mundo. Aí, guarda minhas coisas aqui. A igreja não é um depósito das nossas coisas, irmãos. Numa igreja grande não dá para eu deixar minhas coisas em qualquer lugar, dizendo, olha, guarda aqui, porque pode ser que alguém não dê conta. Porque é muita coisa, é muita gente. Se todo mundo chegar e disser assim, eu quero botar minhas coisas aqui, nesse depósito, eu quero botar minhas coisas aqui nessa geladeira, eu quero botar minhas coisas aqui nessa cantina, eu quero botar minhas coisas aqui nessa secretaria, não vai ter espaço para as coisas de todo mundo. Às vezes falta espaço para os capacetes. Sabe que pode ser que exista um tempo onde a gente vai precisar botar o capacete embaixo da cadeira? E está tudo bem. Porque faz parte do nosso crescimento. Então, que tal a gente já se aculturar, já adequar a nossa mentalidade a essas coisas? Entendendo que pode ser que nessa igreja grande, alguns acessos tenham que ser limitados. E a gente deve amar isso, porque os limites nos colocam em segurança. Então, não é porque a secretaria é ali na entrada que todo mundo vai entrar na secretaria. Não é porque o gabinete pastoral é naquele caminho do auditório anexo que todo mundo vai entrar lá. Não é porque as portas não estão trancadas que eu devo entrar. Tem uma coisa que acontece comigo direto. Eu estou dentro da minha sala aqui, ou então estou no gabinete, e a pessoa bate na porta e abre em seguida. Queridos, deixa eu lhe ensinar uma coisa. Quando a gente bate numa porta, a gente espera alguém responder se pode entrar ou não. Não é porque a porta é de vidro que a pessoa vai entrar empurrando e entrar na sala. E aí, às vezes, a pessoa pergunta, depois que entrou, eu posso entrar? Aí eu digo, já entrou. Digo ou não digo? Isso faz parte de uma educação, de uma cultura que é própria do reino de Deus. E nós precisamos nos adequar a isso, porque não adianta a gente ter tudo excelente, ter ambientes excelentes, ter uma estrutura excelente, uma igreja excelente, um ar excelente, tudo bom, tudo maravilhoso, e a gente não ser excelente, irmãos. A gente precisa ser excelente no nosso comportamento, na nossa conduta. A gente precisa ser adulto, maduro, no nosso conduzir-se todos os dias, porque quando a gente fizer isso na nossa casa, que é a nossa igreja, a gente vai saber transitar, entrar e sair de qualquer ambiente de influência nessa cidade, revelando e exalando o bom perfume de Cristo que está em nós. É por isso que eu estou lhe ensinando isso hoje, para que você possa ter o desejo de não somente aprender a usar o que é bom, mas você aprender a ser bom em tudo que você faz e é, aonde você passar, inclusive na igreja. A igreja é um lugar de educação. A igreja é esse lugar de você esquecer as roupas velhas, rasgadas, de você deixar tudo aquilo que era ruim e quebrado na sua vida para trás e assumir o que é novo, para você viver essa temporada de crescimento em tudo. Quando você tiver esses comportamentos, quando você tiver esse padrão de ação na sua vida todos os dias, você vai ver que promoções vão vir a você. Pessoas vão reconhecer que você está diferente, que você é diferente, que você cresceu. E elas vão desejar esse crescimento para elas também, porque elas vão ver na sua vida isso acontecendo. Amém? Então, cresçamos em tudo. Tenha o desejo de ver esse crescimento em tudo. Tenha o desejo de ver sua igreja crescer. Se alegre com o crescimento da igreja. E se alegre de estar ouvindo essas verdades num culto de domingo. Porque é aqui que nós fomos ensinados e seremos ensinados a nos manter na palavra que nos salvou até esse tempo. Amém? Fica de pé, por favor. Sabe, está no coração do nosso pastor que essa igreja esteja presente em todas as zonas dessa cidade. E isso já começou, querido. Mas sabe, deixa eu te dizer algo. Isso vai se ampliar e vai ser aumentado. E vai aumentar e vai ampliar através da sua vida. Sabe, eu olho para o mapa do Piauí, eu vejo os pontos onde tem Verbo da Vida. Eu olho para o mapa de Teresina e vejo os pontos onde nós temos Igreja Verbo da Vida.
E sabe o que eu penso quando eu olho para aquilo? Quem será a pessoa que vai se levantar para o próximo ponto ser marcado no mapa? Quem será a pessoa que vai se habilitar a fazer a vontade de Deus para que o reino dele cresça? E através dessa palavra, desse ministério Verbo da Vida, essa palavra se amplie e alcance mais e mais pessoas. Quem será o próximo, irmãos? Nós precisamos ter isso em mente. Deus está contando conosco. Mas isso não começa porque alguém forçou você a fazer. Isso começa porque você faz todos os dias, aonde você está. E isso se revela, isso se aumenta, isso se expande para novos lugares. Que você tenha essa consciência. Que na segunda-feira você não esqueça do que você aprendeu no domingo. Mas que você seja a pessoa que vai praticar. Sendo pronto para ouvir, mas também a praticar aquilo que você tem aprendido aqui. E eu tenho certeza, irmãos, nós seremos uma igreja saudável, excelente, cheia de nobreza. Sabe, o nobre, ele cuida das coisas nobres, ele pensa em coisas nobres. E nós precisamos ter essa nobreza em tudo. E chegou o tempo de nós revelarmos isso, dentro e fora da nossa igreja. Dentro e fora da nossa casa, dentro e fora do nosso ambiente de trabalho, dentro e fora da nossa vizinhança, das pessoas que nos conhecem. Sabe, chegou o tempo disso acontecer na sua vida. E você não vai sair daqui simplesmente indignado por ouvir certas coisas. Mas você vai sair daqui pronto para resolver essa indignação, praticando aquilo que você já tem aprendido. Se indigne, irmãos, em ver certas coisas. Se indigne em ver pessoas sendo maltratadas. Se indigne em você ser, às vezes, maltratado pela falta de educação. Se indigne em ser você a pessoa que é vítima do mau uso de certas instalações, estruturas. Se indigna com isso e se torna um agente transformador. A gente precisa entender que não é porque a gente aprendeu errado quando nasceu, à medida que cresceu, que a gente vai morrer fazendo as coisas do jeito errado. A gente pode mudar. E Deus está nos chamando para esse nível de mudança. Amém? Isso começa por dentro, mas se revela fora. Que a gente possa ser esses agentes de mudança aonde a gente passar. Em nome de Jesus. Amém? Você está pronto para isso? Eu não posso sair daqui sem dar a oportunidade a você que está aqui, que ainda não entregou sua vida a Jesus e não fez dele o Senhor e Salvador da sua vida. Eu não posso deixar você sair daqui sem tomar essa decisão. Talvez você diga, Sameira, eu conheço Jesus. Ele é o homem mais conhecido de toda a humanidade. Talvez você diga, eu sou filho de Deus. Mas a Bíblia diz que para que nós sejamos salvos, é preciso que a gente creia com o nosso coração e confesse com a nossa própria boca. E assim nós vamos ser salvos. Então, talvez você um dia só creu, mas nunca fez essa confissão. Ou talvez você já falou muitas vezes, mas nunca acreditou de fato no seu coração. De que Deus havia ressuscitado Jesus. E de que Ele tinha feito isso para que você e eu fôssemos salvos. Se você ainda não tomou essa decisão de se tornar um filho de Deus, se você não sabe onde você vai passar a sua eternidade, se você não sabe o que Deus tem para a sua vida, é com você que eu estou falando nessa noite. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. E essa decisão, ela vai dar vida a você por uma eternidade. E não só por esse tempo que você está passando aqui. Se você está nessa noite aqui com esse desejo, essa inclinação, eu quero que você levante bem alto a sua mão. Eu quero orar por você que deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Crer com o seu coração, falar com a sua boca e ser salvo para toda a sua eternidade. Há alguém? Todos salvos nessa noite? Você tem certeza para onde você vai se você morrer amanhã? Porque se você não tem essa certeza, você precisa de Jesus. Mas se você tem Jesus, então essa certeza já está no seu coração. Tem alguém? Todos salvos? Todos salvos? Amém. Glória a Deus. Tem alguém que deseja se reconciliar com o Senhor nessa noite? Você conhece os caminhos do Senhor. Você andou com Ele toda a sua vida. Mas por alguma razão você se afastou. E você sabe que precisa voltar. E essa noite Deus está te dando essa oportunidade. Se você quer se reconciliar com o Senhor, vem aqui à frente rapidamente. Nós vamos orar por você. Há alguém que deseja se reconciliar nessa noite? Glória a Deus. Todos salvos, todos firmes. Há alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Está aqui nessa noite, ainda não foi cheio do Espírito Santo, mas deseja. Vem até aqui à frente, nós vamos lhe conduzir aos nossos conselheiros. Pode me passar esses livros, por favor. Todo mundo cheio. Tem alguém com algum sintoma, alguma dor, alguma enfermidade?
está aqui nessa noite, quer oração, quer imposição de mãos para sair daqui curado, livre desse mal. Talvez você veio para a igreja hoje só pensando em receber essa oração. Todo mundo sarado? Não vou duvidar da sua fé. Glória a Deus. É por isso que nossa igreja está sendo levada ao crescimento. Porque nós estamos salvos, firmados, cheios do Espírito, curados e sarados. Nós precisamos levar isso a outras pessoas agora. Amém? Glória a Deus. Eu quero aproveitar e indicar, antes de nós encerrarmos o nosso culto, eu quero indicar esses livros aqui, que tem lá no Verbo Shop. Esse, particularmente, eu acredito que toda a igreja, cada membro do Verbo da Vida deveria ler esse livro. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. É um livro baratíssimo, muito mais barato do que uma pizza que você come por aí. Está disponível lá no Verbo Shop. Eu já li, já reli, já foi alvo de algumas mensagens, né? Já foi a base de algumas mensagens que eu ministrei. A nossa liderança já estudou todo esse livro também. Então, é um livro recomendadíssimo para você que quer ser uma bênção aonde você estiver, inclusive na sua igreja. E temos também O Fim da Igreja Espectadora, é um livro que é lançamento também, de Tony Cook. Responda ao chamado de Deus para um envolvimento total. É o fim dessa igreja que só assiste, mas nós nos tornamos uma igreja que é participante, ativa naquilo que Deus está fazendo. Então, dá uma passadinha no Verbo Shop e adquirir um desses títulos, vai edificar muito sua vida. Ou então, presenteie a alguém que você quer que cresça nessas áreas também, em nome de Jesus. Cadê as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez? Onde eles estão? Tem uma mão lá atrás, eu estou vendo algumas pessoas aqui, que coisa boa, vocês estão nos visitando. Tem uma sala preparada para vocês, que foi anunciada aqui no início do culto, e a nossa equipe está acenando lá do lado da porta de saída, esperando você. Você que está visitando pode ir até lá, e você que trouxe o visitante pode levá-lo também junto com você. Uma salva de palmas para os nossos visitantes, por favor. Visitantes, os bichinhos, né? Pensando que todo culto é assim. Não, irmãos, tem dia que a palavra é mais suave, viu? Você vem num dia que for o pastor Fábio, que aí ele é só amor. Tem cantina acontecendo lá também no nosso hall de entrada hoje, feita pelo departamento de música. Então você compra o lanche lá, contribui com esses nossos irmãos maravilhosos. E como eu sempre brinco com eles, você compra o lanche e ganha uma música lá cantada ao vivo para você, viu? Então dá uma passadinha lá e não sai sem antes adquirir o lanche. Amanhã, estão me lembrando que a gente retorna às aulas do Rema. Olha que coisa boa. Fim de férias é bom demais, né? E aí a gente vai voltar às aulas com uma professora de fora. Ela está vindo diretamente de São Paulo, a professora Gilcleia Porto. Ela vai ensinar uma matéria que é fundamental para todos nós, família cristã. E aí eu quero aproveitar e fazer um convite a você para não só vir, mas também trazer alguém com você, porque vai estar aberto para todo mundo que é visitante amanhã. Então aproveita essa ocasião e venha aprender mais sobre esse assunto que é tão necessário, tão importante e é a vontade de Deus para nós, família cristã. Amém? Recados dados, a gente se encontra amanhã para você que vem para o Rema, senão a gente se encontra na quinta-feira no nosso culto Quinta Viva. Vai na paz, seja abençoado praticando a palavra, seja excelente, seja adulto onde você passar, crente maduro. E eu declaro em nome de Jesus, nessa semana, seu telefone vai tocar. Boas notícias estão chegando, ative as notificações. Vai na paz, seja abençoado praticando a palavra.